Fala, galera do podcast Enfermagem, Bruna Amazonas. Hoje a gente está aqui com uma candidata mega especial. Ela vem como deputada federal. Mas antes desse papel importante nas políticas públicas, no nosso Congresso, que a gente precisa de representatividade, por trás desta pessoa tem uma mãe, tem uma mulher, tem uma filha, tem uma família e tem uma pessoa que desde jovem já assumiu dentro da política uma posição segura na liderança de um partido jovem, né, que ainda é jovem, de um partido grande. E hoje ela rompe essa barreira, perpassa essa bolha, né, Kelly, que a gente tanto pede, suplica para que a gente tenha representatividade e visibilidade, e ela fortalece isso na sua fala. E aí eu passo a bola perguntando para vocês conhecerem quem é de verdade a candidata Ariel Almeida. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Bruna, Kelly. Obrigada também ao Ney, que me fez o convite para vir aqui participar com vocês. Eu me sinto muito feliz de estar aqui para falar sobre minha candidatura, para falar um pouco sobre a minha vida. E queria cumprimentar a todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos. Eu espero que, para quem não me conhece, esse seja o momento de vocês poderem me ouvir um pouco, para eu conseguir também passar a minha mensagem enquanto mulher, enquanto candidata, enquanto jovem, para que a gente possa viver um novo momento na política do estado do Amazonas. E me diga uma coisa, Ariel Almeida, políticas públicas. Vamos começar pelo primeiro bloco, Boa. Saúde. Você tem uma especialidade que poucos na política têm, que é a medicina. E hoje, quando a gente fala a nível nacional, nós temos um déficit não somente para a população, para a comunidade. Nós temos uma precariedade do sistema público de saúde a nível nacional. Sim. E aí eu, como enfermeira candidata, não falo só como uma pessoa que pensa como um eleitor. Eu penso como uma enfermeira, porque hoje a medicina a gente não fala em prática baseada em evidência, a gente fala em saúde. Sim. A gente fala no contexto geral. A gente fala em escassez, em precarização, a gente fala em déficit de RH, a gente fala de sobrecarga de trabalho. A gente fala de um projeto de lei que a enfermagem está quase 10 anos no Congresso parado, porque ninguém levanta a bandeira por nós. E nós fomos muito lembrados na pandemia como heróis. E hoje nós somos só mais um na multidão. E eu queria saber da senhora, sendo candidata, chegando ao Congresso, qual seria a sua primeira medida, tomada de decisão, olhando a saúde no Brasil? Bruna, como foi falado aqui, para quem não sabe, né? Ela fez uma pergunta no início, aí eu só me introduzi, mas eu sou Ariel Almeida, eu sou médica, eu sou presidente nacional da juventude do meu partido, e eu entendo que a gente vive um momento na política nacional que eu acredito que a gente precisava estar muito mais inserido do que nós já estamos. Enquanto jovens, enquanto mulheres, eu gosto de falar de política. É um assunto que muitas das pessoas fogem. Mas enquanto a gente continuar fugindo desse assunto, é exatamente o reflexo que a gente tem hoje. O serviço de saúde vai continuar sendo esquecido. O serviço de valorização do profissional vai continuar sendo esquecido. Os enfermeiros vão continuar sendo esquecidos. Por muito tempo, algumas classes sociais nem podiam votar. As mulheres, nós mulheres, lutamos muito para ter direito ao voto. E o que me entristece é ver o momento que toda a população vive, que a sociedade vive hoje, e aí chega no momento em que a gente pode fazer algo diferente, que é o dia de votar, que o dia 4 de outubro é um dia muito decisivo, porque ali a gente vai decidir em um dia o que vai acontecer por 4 anos. E há quanto tempo a gente está fazendo isso e o resultado não está vindo? É pensar na pandemia, o quanto que lembraram dos enfermeiros, dos técnicos em enfermagem,
E o que foi feito? O que foi feito pela classe? Eu, enquanto candidata, o nível técnico, a questão técnica de eu ser médica, ela é muito importante, Bruna. Mas eu vejo na política que o que a gente precisa também é ter a humildade de saber ouvir quais são as demandas da população. Tu resolveu um problema de longe? É muito fácil. Eu vou resolver o problema da saúde. Como? Eu vou resolver o problema da educação. Então me diga, quais são os meios? Porque chegar na época de campanha, todo mundo resolve tudo. É promessa, eu vou resolver, mas como? Me diga. E é por isso que eu me preparei para viver o momento que eu estou vivendo hoje. Sempre caminhei, tenho muito orgulho de dizer que sou filha do ex-prefeito de Manaus e próximo governador do estado, se Deus assim permitir. Mas eu trilhei o meu caminho. Eu trilhei o meu caminho ouvindo as pessoas lá no bairro do Morro da Liberdade, que foi o bairro de onde nós saímos. Na nossa igreja, a igreja adventista, eu sou adventista. Também. Você sabe, a igreja adventista é uma igreja muito missionária. Sim. A igreja adventista, desde que a gente é criança, a gente é ensinado a servir. Nos aventureiros, nos desbravadores, as crianças, eu lembro, eu criança, eu saí. Respeito, responsabilidade e, sobretudo, amor ao próximo. É isso que a gente aprende. Porque desde que eu era pequena, eu saía nas ruas lá do morro, entregando panfleto, entregando cesta básica, porque foi isso. Quando a gente fala que eu sou cristã. E quando a gente se diz cristão, porque chega também no tempo da eleição, muita gente vira, né, cristão. Mas sabe o que é ser cristão? É fazer o que Cristo fez quando esteve na terra. É amar o próximo, é ajudar ao próximo, é servir. E foi isso que eu sempre fiz. E a minha caminhada na política, ela começou ao lado do meu pai. Lá no início, eu tinha 10 anos no primeiro mandato. 10 anos. Eu não podia fazer muita coisa. O que eu queria naquele momento era entregar um santinho para eu participar. E aí passaram 4 anos, fui virando adolescente e tomei para mim a coordenação da juventude. E em todas as eleições eu estive. Só que é aquilo. Para entrar na política, eu entendo que é uma responsabilidade muito grande. Eu costumo dizer que eu levo a política muito a sério. E talvez se a gente levasse a política mais a sério, com um preparo maior, com um entendimento maior, os serviços públicos que a gente tem, eles fossem também mais sérios. Levados a sério. Exatamente, porque acaba que a política, desde o tempo do Tiririca, né? Foi quando começou o voto do protesto. E acaba que as pessoas ainda continuam votando assim. Exatamente. Existia, há um tempo atrás, um programa de televisão onde o apresentador resolvia tudo e falava assim, a bronca é comigo. E hoje nós vemos o que é a bronca ficou com a gente. Então o que eu falei? Na última eleição, as pessoas normalmente falam assim, ela é candidata porque ela é filha do Davi. Se fosse por eu ser filha do Davi, eu já teria sido candidata há muito tempo. Porque você já recebeu um convite, né? Você preferiu terminar Isso a universidade, era uma das né? coisas que a gente está falando. Por que ela não aceitou antes? E o que foi que fez ela aceitar agora, neste momento? Eu tenho 32 anos, fui convidada a pelo menos 2 pleitos. E eu falei, eu não estou preparada o suficiente, eu não tenho maturidade o suficiente, eu não tenho capacitação suficiente. Porque a gente, como eu falei para vocês, é claro que eu não vou conseguir dominar todas as áreas. E, por exemplo, eu preciso saber mais sobre a enfermagem. Por isso que precisa de uma equipe. Preciso de pessoas que me ajudem. E é esse o time que eu estou montando. A minha pré-campanha foi de muita escuta. Eu estive nos interiores, e aí isso que entra a pergunta que você me fez. O que eu pretendo, enquanto deputada federal, se Deus assim permitir e eu for eleita, o meu foco principal não tem como ser outro, é a saúde. E de que forma um deputado federal pode atuar? Um deputado federal tem basicamente 3 funções. A de fiscalizar o governo federal, mas também todos os entes. Destinar emendas para que a gente possa, né, construir hospitais, que a gente possa melhorar a questão da saúde primária nos interiores. Eu acredito muito que a gente precisa descentralizar Manaus. É tudo muito... E essa seria a minha próxima pergunta. Qual seria essa sua percepção? Porque nós vemos essa concentração em grande parte de Manaus, mas os serviços de saúde no interior enfrentam enormes distâncias. Muito. Então eu queria ouvir da senhora esse seu olhar, esse prisma que realmente precisa ser visto, entender a sazonalidade no contexto do Amazonas. Embora a senhora
esteja partindo para uma esfera federal, que a gente pense em algo nacional, em algo macro, a gente olha a sazonalidade do Amazonas, onde eu tenho momentos de cheia e momentos de rios rasos. E como a saúde perpassa isso? Como é o seu olhar frente a isso? Inclusive, esse é um ponto que eu conversei muito com a doutora Chádia, que é a nossa, né, candidata a vice-governadora. Não tem como a gente querer tratar o Amazonas como os demais estados do Brasil. O Amazonas tem uma geografia muito própria. Nós temos ainda a dificuldade, nós estamos totalmente isolados do Brasil. E a nível federal, essa também será uma luta minha. Por quê? A BR-319 não é só sobre infraestrutura. É sobre a saúde que não chega. É sobre a educação que não chega. É sobre a produção rural dos nossos agricultores, que também não consegue ser escoada. Então, a gente tem um ponto que é a luta pela BR-319. A gente tem um cenário federal onde as pessoas querem dizer lá de Brasília, de outros estados do Brasil, como desenvolver o nosso estado, sendo que só quem conhece é quem está aqui. A doutora Chádia levou em Brasília, ela apresentou uma foto, literalmente, onde a gente estava num período de cheia, o rio, assim, porque eles só mandavam as lanchas. E aí a necessidade era que a gente precisava de quadriciclos para os agentes comunitários de saúde, porque a foto, assim, 6 meses de diferença. O rio, e aí, 6 meses depois, só terra. E aí, como é que a gente vai? Porque eles disponibilizaram a lancha. E como é que a gente vai usar a lancha se não tem o rio? E aí, o que acontece? Nesse momento, ela foi, junto ao Ministério da Saúde, conseguiu chegar até lá, e aí ela precisou de um deputado federal, porque precisava ser através de um deputado. Sabe quantos deputados abriram a porta para a doutora Chádia? Nenhum. Porque deixaram ideologias políticas acima da necessidade do povo ribeirinho, acima da necessidade da saúde do nosso estado. E é por isso que eu sou candidata, porque eu acredito, assim, a gente tem até alguns parlamentares a nível estadual que são médicos, mas eu não vejo essa entrega. Eu acredito que a gente fala muito a questão de que não foram construídos nenhum hospital durante essa última gestão do governo. E só que quando essa questão da construção do hospital, ela vai muito além do que as pessoas costumam imaginar. Porque construir um hospital, a gente sabe aqui que é a parte mais fácil. Eu estou falando da estrutura física. Eu estou falando da estrutura física. Por quê? Existem diversos interiores, como Tabatinga, o Maitá, que eles têm a estrutura, têm UTI, mas não funciona. Porque não tem profissional, porque é muito distante, não tem, por exemplo, um plano, algo para que os profissionais da saúde sejam incentivados a estarem nesses municípios. E é isso uma das propostas que eu tenho, de levar recursos para que a gente possa atrair os profissionais. No interior, como eu falei, há uma centralização. Tu precisa de uma consulta com um psiquiatra, que, por exemplo, a gente poderia usar uma telesaúde. Só que não tem nos lugares. Tabatinga, a gente vive no maior estado territorial do Brasil. Que, para tu chegar, por exemplo, em Humaitá, eu estive em Humaitá. Na noite que eu estive em Humaitá, morreram 2 pessoas porque a UTI aérea não chegou. Porque tem locais que a aeronave não consegue pousar à noite. Exato. Aí não consegue à noite e é isso. A pessoa que sofre um acidente, que sofre uma emergência, ela tem que esperar o horário comercial para ela poder pegar. Sendo que nesses lugares os hospitais existem, as UTIs existem, mas não tem o profissional para trabalhar. E aí a gente ainda vem disso, que além dos hospitais não terem novas unidades, a gente ainda tem um total descaso com o profissional da saúde. Se aqui, dentro da cidade, a gente já está do jeito que está, porque a senhora pode falar sobre isso, porque a senhora teve dentro dos hospitais no seu internato rural, então a senhora ficou, andou, viu de perto tudo que está acontecendo. Então não é uma coisa assim, me contaram, não. Você foi lá e viveu lá dentro de um João Lúcio, de um Platão Araújo, 28 de agosto, então você viu como é que está a realidade. Só quem está dentro e do lado daqui é que sabe realmente, né? Imagina lá. Se aqui tá difícil, você imagina ir para lá. Então realmente é muito séria essa questão. E tem uma coisa que eu fico também muito triste de ver, que os profissionais da saúde, quando eu falo profissionais da saúde, eu fico assim, bem, não chateada, mas me incomoda verem as pessoas quererem reduzir profissionais da saúde a médicos. Sendo que um hospital, ele precisa... Gente, um enfermeiro, o que um enfermeiro e um técnico de enfermagem fazem dentro de um hospital, talvez muitos médicos não façam.
E eu acredito que a gente precisa reconhecer isso. Eu vi um vídeo de uma enfermeira agora falando que eles foram denunciar, porque ninguém pode, né? Ninguém pode falar nada, porque o profissional da saúde, ele faz tudo o que faz por amor. Porque se fosse por recurso, não é. Não é recurso. Porque ele nem tá chegando. Porque aí toda semana falam também que vai chegar o recurso e o recurso não chega. Só que as pessoas precisam entender que a gente precisa valorizar mais o profissional. Gente, às vezes tu tem que improvisar. Eu já vi várias situações, o que tu falaste. Eu estive no meu internato, em vários hospitais. Para mim, um dos mais tristes é ver a situação da Fundação de Medicina Tropical. É um trabalho fantástico o que as pessoas realizam naquele lugar. Um trabalho fantástico, porque é único. É só ali que tem. Exatamente. E assim, eu vi vários enfermeiros levando medicação porque não tinha. Vários amigos, médicos também. Mas, infelizmente, essa é a realidade que ninguém quer mostrar. E quando tu mostra, eles ainda te demitem. Eles ainda afastam. E o que eu acredito é que as pessoas deveriam ouvir quem realmente está lá na ponta. E é por isso que, assim, eu falei, eu vou estudar, eu vou me preparar para entender. Eu tenho, sabe, Kelly e Bruna, muitos vídeos. Só que eu não acredito nessa política do sensacionalismo. Eu registrei porque eu precisava daquilo para que eu pudesse, por exemplo, você mesmo. Mostrar, por exemplo, para uma autoridade, por exemplo, o prefeito, só que o prefeito não tem, né? O limite do prefeito não chega nos hospitais. Mas que se um dia eu tivesse a oportunidade de falar com o governador, inclusive eu cheguei, quando eu estava na Fundação de Medicina Tropical, eu mandei uma mensagem para o então governador, no Instagram, como cidadã, porque o tomógrafo não estava funcionando. E aí a gente sabe que os pacientes têm que ficar lá, não tem como, é muito difícil tu tirar um paciente do Tropical para sair, para voltar, porque nós temos todas as nossas diligências, enfim. E aí, se ele não respondeu a mim, que a gente, né, tinha ali alguma conversa, imagina a população, as pessoas estão esquecidas. E a gente não sei mais o que a gente precisa fazer. Porque as pessoas usam sua voz, hoje a gente também tem um meio de comunicação, que são as redes sociais, mas infelizmente não somos ouvidos, não somos enxergados, e é por isso que eu quero ser deputada federal. Porque eu preciso fortalecer aquilo que eu vi de mais fraco. Gente, a saúde, eu quero muito também poder lutar pela educação do nosso estado, porque eu falo assim que eu acho que eles não investem em educação para que as pessoas continuem desinformadas e eles permaneçam no poder. Mas sem saúde, ninguém sai de casa para estudar. Exatamente. E a saúde do Amazonas... Sem educação você ainda vive, agora sem saúde, não. A saúde do Amazonas está literalmente na UTI, assim como todos os serviços que o governo do estado nos presta. E a senhora chegando no Congresso, pensando num contexto, até para quem está nos assistindo, e eu corroboro, reverbero a falar sobre a enfermagem sempre, e de ter mulheres, de ter enfermeiras também, de ser espelho e fortalecer você que está aí e gosta de políticas públicas, também fazer parte e criar coragem e esperar talvez o momento certo, como a senhora disse que esperou o seu momento, mas falando em 3 momentos que a senhora levaria para o Congresso, no contexto amazônico, exceto a saúde, qual seriam as 2 outras bandeiras que a senhora pleitearia para o norte? Porque a senhora falou, embora federal, a senhora precisa olhar para um macro contexto, mas a senhora sabe também que o contexto do norte só se sabe quem vive aqui. Exato. Qual seriam as outras 2 esferas que a senhora poderia levar para trazer de projetos para benefícios para o Amazonas? Porque um exemplo que a senhora comentou, o SAMU fluvial, temos em outro local? Não temos. Nós recebemos pessoas da Organização Mundial da Saúde para virem conhecer esse projeto, que foi inovador. Mas eu tenho uma seca, eu precisava de algo que levasse aonde até o barco permitia chegar. Então, qual seria outros pensamentos voltados para outras áreas, além da saúde, para que quem está nos assistindo conheça a candidata Ariel também com outros pensamentos além da saúde? Com toda certeza, essa é uma questão muito boa,
de ter falado só do SAMU fluvial, né, gente? O quanto que é importante a gente ter, por exemplo, unidades móveis para que os atendimentos sejam feitos itinerantemente, porque, assim, são muitas comunidades, a gente tem muitos distritos no Amazonas. Os municípios, eles concentram ali metade da população. A gente tem, por exemplo, são 61 municípios no Amazonas, que ficam mesmo ali no lugar, tipo, Humaitá, Atalaia do Norte. As pessoas vivem dentro, nas comunidades, nos distritos, enfim. E aí era só para ressaltar que a gente precisava muito, e eu conheço tantos deputados, sabe, que enviaram recurso para ambulâncias, e o recurso foi utilizado em outras coisas, e isso também me entristece muito, porque às vezes a gente vê a tentativa de alguns parlamentares de fazerem uso das emendas, do recurso, para o que prometeram, mas infelizmente chega a realidade da política amazonense é muito complicada. Mas eu também sou, acho que eu falei aqui, presidente nacional da juventude do meu partido. Existe uma coisa que eu quero poder lutar muito, que é exatamente por isso, pela qualificação do jovem. Hoje a gente vive um cenário amazonense em que o Amazonas tem a pior educação de nível médio do Brasil. Nós não estamos entre os piores, nós somos a pior educação. O ensino médio, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, avaliou a pior nota do Brasil é a nossa. Então isso é uma realidade que não pode continuar. As pessoas veem isso e acham normal, porque para mim, você acha normal alguma coisa quando você não fala nada, quando você não fiscaliza, quando você não... O papel de um deputado, o legislativo, a gente está aqui agora discutindo 2 poderes nessa eleição, o legislativo e o executivo. Um deputado federal, um deputado estadual, dentro das suas esferas de poder, né, estadual e federal, fiscaliza, destina emenda e vai ali, né, cobrar, fiscalizar e representar mesmo. Eu representarei o Amazonas lá em Brasília. Só que eu não vejo investimento na educação. Nos interiores, infelizmente, como eu falei, eu fui buscar conhecer. Quando eu quis ser médica, o que eu fiz? Eu estudei para ser médica. Quando eu decidi que eu queria ser candidata a deputada federal, eu falei, eu preciso conhecer o meu estado. Eu já conhecia a maioria dos municípios aqui arredores. Só que assim, gente, aqui em Iranduba não tem água na torneira. Agora vocês imaginem, municípios que ficam a 1.000, 2.000 quilômetros de distância de Manaus. É uma tristeza, é uma realidade que muita gente não imagina. E assim, eu queria que esses parlamentares fossem a esses lugares. Porque, gente, não é possível que isso é questão de humanidade, de dignidade, sabe? É o mínimo. As escolas terminam a aula mais cedo. Aí, quando tem, né, a questão da viabilidade, uma coisa que eu preciso falar, é a educação. Mas existe uma coisa que é a infraestrutura que eu pretendo enviar. Isso é uma coisa que é para ontem. O Amazonas é totalmente intrafegável. Qualquer lugar que você chega, não tem asfalto nas sedes. E às vezes a gente pode achar assim, vai gastar tudo em asfalto. Gente, o asfalto é aquilo que eu falei. O asfalto é educação. É o ônibus escolar que não consegue sair de uma zona rural para levar para a cidade. É uma pessoa que sofreu um acidente a 20 quilômetros e ele não consegue chegar. A moto para no meio do lugar, não consegue chegar a ambulância nos lugares que tem, porque a maioria nem tem. Então... E além disso, a gente encarece o comércio, porque fica tudo mais caro, por via fluvial. Então, não chega equipamentos, materiais, alimentos, né, o básico, a necessidade básica. O primeiro emprego desse jovem. Esse daí é o direito básico, é o direito de ir e vir. Ele é tirado das pessoas, né? E a gente tem, exatamente. Na verdade, aqui no Amazonas, a gente tem uma evasão escolar muito alta. Quando o jovem chega ao ensino médio, ele tem a pior educação do Brasil. O jovem, que hoje em dia, gente, é muito difícil tu competir com um celular. E aí ele chega na escola, onde a merenda escolar é servida com tapuru. Não sei se vocês sabem, mas há um mês, basicamente, saiu uma reportagem em uma escola aqui de Manaus. A merenda escolar foi servida com tapuru em uma escola de ensino médio. Então o jovem sai da escola sem nenhum curso técnico, sem nenhuma qualificação, sem a menor perspectiva de futuro. Por quê? Sai dali, vai atrás de um emprego que ajude a manter a família, porque as pessoas não estão sendo influenciadas a saber que, gente, a educação, ela muda destinos. Eu nasci e criada no Morro da Liberdade. Eu falo pra todo mundo isso. Eu nunca me imaginei médica. Nunca. Isso nunca foi um sonho pra mim. Porque era algo muito distante.
Eu falei assim, médica, não vou ser. Tanto que quando surgiu a oportunidade, eu falei, não, eu não vou conseguir. Isso não... E sabe, eu fui, me formei, hoje também sou pós-graduanda em psiquiatria. E a educação, ela transforma os destinos, porque independente do que aconteça, independente... O meu conhecimento, ninguém vai tirar. Tiram tudo menos. Tiram tudo, menos o nosso conhecimento. E é isso que eu queria que os jovens pudessem ter também. A gente tem a Zona Franca de Manaus, a gente tem as fábricas, as indústrias do distrito, que a gente podia fazer um convênio. Existem muitos projetos, muito investimento que pode ser destinado. Geraria uma parceria para a oportunidade, já que a senhora é presidente, é presidente, mas como candidata, né? Vindo a deputada federal, a pleitear esse primeiro emprego para esse primeiro jovem, porque hoje se pede experiência, mas que experiência esse jovem vai ter? Exato, e é isso que eu quero, poder fortalecer. A gente já tem a Zona Franca de Manaus como uma grande fortalecedora da preservação do estado do Amazonas. E aí a gente precisa também continuar o desenvolvimento. Existe muita oportunidade, existem muitas coisas que podem ser feitas dentro das indústrias, dentro das fábricas, para que a gente possa disponibilizar para o jovem o primeiro emprego. Eu acredito que o que falta é uma articulação, o que falta é alguém que realmente tenha um olhar. Porque, na verdade, a política ela se constrói por diálogo, Exato. Por ideias, se constrói pela capacidade de ouvir, de escutar, né? E agora deixando... Só mais uma coisinha, assim, quando a gente começa a conversar sobre todos os problemas, todos os viés, a gente fica muito entristecida. Porque eu imagino assim, a gente se coloca no lugar. Nossa, eu tô com um desafio ali na minha frente, eu sei que eu tenho diversos problemas que eu não vou conseguir resolver todos. E aí a gente realmente fica, pensa assim, quem entra lá realmente vem cheio de proposta, né? Cheio de promessas, eu vou fazer isso e tal. Então, acaba que a gente continua vendo todos os problemas em todas as áreas, né? Então, assim, até saber que tem alguém que... E a gente diz assim, foca na saúde, né? Já é uma dica que a gente fala assim, foca na saúde. Foca na enfermagem, foca na saúde em geral. Por quê? Já é algo, porque a gente realmente precisa, muito, né? E ter alguém lá, que a gente sabe assim, não, vai olhar para o nosso, que é o que a gente fala aqui, que é o mais importante, que ninguém vive sem. E aí você vê que até focam em outras coisas, mas a saúde ela é muito esquecida. Então, se eu puder aqui, assim, pelas pessoas, pelos eleitores falar, não esquece da gente, foca. Porque eu sei que não dá pra gente fazer tudo, mas eu sei que a gente estão botando muita confiança nisso, entendeu? Acreditando muito. Então, assim, foca nisso daí, porque realmente eu acho que já vai ser um trabalho brilhante, porque é muita coisa que tem pra fazer somente na saúde, né? E assim, se tiver essa visão, a gente já fica ali meio que salva, né? Não, é isso que eu acredito também, assim, eu sou sempre muito sincera com todas as pessoas que eu converso. Eu não vou ser a candidata que eu vou chegar e vou falar assim, gente, eu vou revolucionar, até porque, como eu falei, nós temos dois poderes. Literalmente, o executivo é quem executa. Exatamente. Eu vou usar essa oportunidade para também já, né, falar que a gente precisa de um governador que esteja disposto a fazer o que precisa ser feito. Porque, como eu falei, eu conheço vários parlamentares que, infelizmente, por alguma divergência política, por alguma outra ideologia, eu não vou fazer o nome do fulano porque ele não participa do meu grupo político. Não vou destinar a verba que vai ajudar, então você acaba esquecendo e puxando, né? E isso, infelizmente, é uma situação. Mas o que eu puder fazer e o que estiver dentro do... Eu quero poder abrir as portas pro amazonense que vai lá em Brasília, porque o que eu mais ouço é isso. Então eu vou pegar essa sua deixa da sua porta, candidata, pra gente encerrar, porque a gente conheceu hoje não só a mãe, a esposa, a filha, a Ariel, a candidata, mas eu queria que a senhora encerrasse olhando, porque conversamos sobre juventude, família, educação, sobre acessibilidade, sobre inclusão num contexto como um todo, mas eu queria que a senhora encerrasse com a última pergunta, olhando para os seus eleitores que estão naquela câmera ali e respondessem do fundo do seu coração, como a senhora, uma candidata, pode fazer pelo nosso Brasil uma mudança transformadora que nós queremos. De que modo a senhora vai conseguir convencê-los a votar na senhora? Pode olhar e falar com o seu candidato. Boa tarde, né, gente? Eu sou Ariel Almeida.
presidente nacional da juventude do Avante, vai falar do meu partido é o Avante. Sou médica, sou mulher e eu sou alguém que acredita muito que a política, quando está nas mãos de pessoas corretas, pode mudar a vida das pessoas. Eu escolhi me preparar, eu escolhi avaliar todos os cenários para hoje ser candidata. E eu falo em todos os lugares que eu vou. As grandes mudanças começam pelas pequenas iniciativas. Eu vou ser uma só no meio de 512, porque são 513. Mas a gente precisa dar o pontapé inicial. A gente precisa começar. E eu tô aqui hoje para pedir a confiança de vocês em alguém que acredita muito que a saúde do nosso estado pode ser melhor, que a educação do nosso estado pode ser melhor, que a infraestrutura pode ser melhor. E para que a gente faça isso, a gente precisa caminhar juntos. Eu faço esse meu apelo para você, mulher. Nós, mulheres, somos a maioria em população, somos a maioria em votantes e somos as menores em representatividade. Então, me ajudem. Vamos nos unir quando nós, mulheres, entendermos o poder que nós temos juntas, nós dominamos o mundo. Eu sou Ariel Almeida, meu número é 7070 e para que o meu trabalho possa alcançar o Amazonas inteiro, eu preciso também da ajuda de vocês para o nosso governador. Um homem que transformou a saúde básica de Manaus, o homem que transformou a educação de Manaus, com toda certeza fará mais pelo interior do Amazonas. O nome dele é Davi Almeida e o número é 70. Nos deem esse voto de confiança e vamos juntos viver uma nova história para o Amazonas. Candidata Ariel, muito obrigada pela presença, foi muito salutar essa nossa conversa. Seja muito bem-vindo ao podcast Fala Enfermagem. Nós somos mais de 70 mil profissionais da enfermagem na categoria entre enfermeiros, técnicos, auxiliares no Amazonas e nós precisamos ter visibilidade no Congresso, na esfera federal, onde temos uma PEC parada e postergada, que toda vez ela vem, ela vai, ela volta, porque, como a senhora falou, 513 pessoas, são 513 pessoas que precisam nos ajudar a fazer a diferença. Então, como a senhora falou, uma andorinha só não faz verão, mas se a gente tiver o pensamento, principalmente você que está nos assistindo, de fazer a diferença com a mudança do seu voto, porque o seu voto vale por 4 anos. É através de 4 anos que a gente constrói o futuro da nossa família, dos nossos filhos. Então fique atento nas propostas, fique atento realmente no que é palpável, como a candidata falou. Ela muito explicitamente colocou para nós: eu não vou prometer o mundo, eu vou tentar objetivar o que eu quero como prioridade. E isso é muito importante que os nossos eleitores, os nossos enfermeiros do podcast Fala Enfermagem, comecem a pensar e acreditar. Nós precisamos de representatividade, sim, de enfermeiros no poder, mas precisamos de pessoas que pensem na saúde como a comunidade e como os profissionais. Muito obrigada pela sua visita. Foi um enorme bate-papo. Queríamos postergar, mas sabemos do seu compromisso e do seu horário. Seja muito bem-vinda. A porta do podcast Fala Enfermagem está aberta para a senhora sempre que precisar. Muito, muito obrigada, gente. Desejo tudo de bom. Né, que Deus abençoe, que Deus ilumine. A gente sempre tem que pensar nisso, né? Nada acontece debaixo do sol sem a permissão dele. Então eu sei que ele vai te conduzir, ele vai estar ali contigo te apoiando, te dando sabedoria e você vai conseguir realizar tudo que você pretende, todos os seus objetivos. Amém. E você, galera do podcast, que participou ao vivo, que fez as perguntas, eu estava olhando aqui, a gente vai encaminhar para a assessoria dela para poder fazer as respostas e a gente vai responder para você através do podcast Fala Enfermagem. Então fique ligado e até a próxima quinta-feira e vote com consciência. Obrigada.